Boa noite, senador Eduardo Girão. Boa noite, Piotr, colegas aqui. O site do Jornal de Comércio atribuiu uma fala ao ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. No último dia 5, quarta-feira, no encontro de Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça em Porto Alegre, ele disse que o Supremo Tribunal Federal não é mais um departamento jurídico especializado, mas um órgão político. Assim, o Jornal do Comércio atribui o extrato da fala dele nesse encontro. Ora, essa questão torna-se um pouco preocupante, porque a função do Supremo é de ser corte constitucional, de garantir e proteger a Constituição. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal decretando prisões, indeferindo indicações de presidente da República de auxiliares, e um órgão político, então, estaria tomando esse tipo de ação. Só para completar, Piotr, de acordo com a nossa Constituição, todo o poder emana do povo. O povo é a fonte de poder supremo. E esse poder é exercido por representantes eleitos. Portanto, quem representa o povo é quem tem mandato popular. Ministério Público, Poder Judiciário, tem legitimidade técnica, não legitimidade política. Estaria na hora de começar uma discussão sem agressividade, sem falar em impeachment, mas uma discussão jurídica sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. E se ele, por acaso, se assumir como órgão político, na sua composição, deveriam ter, então, representantes da sociedade, dos mais diversos setores, com mandato determinado, dando a esse órgão uma feição política, então, já que é isso que estamos vendo? Perfeito. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele fala com conhecimento de causa, né? Inclusive, esteve, antes de ser ministro, fazendo palestra pela legalização das drogas, da maconha, fora do Brasil, em 2004, e votou quando deveria se declarar suspeito numa matéria que está, inclusive, tramitando agora, que não é, diga-se de passagem, de competência do Supremo Tribunal Federal. É mais uma usurpação, né, do Congresso, que debateu a lei de drogas 2 vezes, uma no governo Lula, há 17 anos, no governo Lula, no primeiro governo Lula, né? E outra agora no governo Bolsonaro, que o Congresso, 513 parlamentares votaram, deputados, 81 senadores votaram, os presidentes da República, os 2, sancionaram, e agora o STF está discutindo o artigo, a constitucionalidade, 20 anos depois, do artigo 28, que é o do porte de drogas. Olha que loucura. Está marcado. Então, quer dizer, isso é papel de quem quer respeitar os poderes, de quem quer pacificar o país. Os brasileiros, 85% dos brasileiros, são contra a liberação das drogas. E outra coisa, se você vai poder andar com droga no bolso, se o Supremo fizer essa loucura, vai comprar de quem? Está institucionalizando aí, né, a receptação, vai fortalecer o tráfico de droga. Então, e está marcado o julgamento para o dia 2 de agosto. Né? E não se tira da pauta, porque é uma questão ideológica, é uma militância que existe lá. Aborto, a mesma coisa. Né? A ministra Rosa Weber está querendo marcar, já falou, já deu entrevista agora dizendo que quer marcar ainda na gestão dela a questão da legalização do aborto. Nós já deliberamos, derrotamos durante 30 anos projetos de lei. Tinha um, que é um projeto de lei do PT, que nós ganhamos de 33-0 na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara e ganhamos na CCJ. Eles só tiveram 4 votos. O Congresso não está dizendo não a isso? Aí o Supremo vai querer fazer ativismo judicial? Não pode. E o brasileiro é contra. São valores e princípios do povo brasileiro em defesa da vida. Já entendeu que aquilo é ciência. Não é só a criança que é eliminada, que já é muita coisa. Mas a saúde da mulher fica com consequências emocionais, psicológicas, mentais e físicas. As universidades do mundo têm pesquisas e mostram, a gente tem mostrado isso lá no Senado. Senador, essa, Piotr, se me permitir? Pois não, Capês. Essa é a questão. Se o Código Penal considera, e é uma lei federal, considera crime a prática de aborto, se essa discussão tem que ser feita no Congresso Nacional, que tem que descriminalizar ou não por meio de lei. Se, por exemplo, você vê, puxando agora o ator José Dumont, não gosta de fulanizar a discussão,
mas ele foi condenado agora por ter material de pornografia infantil em seu poder. E é réu por crime de estupro de vulnerável, crime gravíssimo com pena de até 15 anos. Ele está respondendo em liberdade. Vários dos acusados na Lava Jato responderam em liberdade por crimes graves de corrupção. E, no entanto, você vê, apesar do Código de Processo Penal estabelecer uma série de medidas alternativas à prisão provisória, muitas pessoas que não têm periculosidade nenhuma continuam presas por causa dos atos de 8 de janeiro. É nesse sentido a minha pergunta. Não seria a hora de discutir dentro do Senado, de maneira jurídica, civilizada, esse papel excessivo que o Supremo está exercendo, tornando, por exemplo, letra morta o Poder Legislativo, por exemplo? Com certeza, seria o papel do Senado. Mas nessa legislatura eu não espero isso, apesar do presidente ter sinalizado nessa reunião de líderes, eu fiquei feliz com isso, o presidente Rodrigo Pacheco, de, no segundo semestre, fazer uma sessão de debates, por exemplo, sobre essa questão de mandato, de ministro do Supremo, que no discurso de posse dele agora, ele sinalizou que iria discutir. Então, eu acredito que a gente vai ter possibilidades na próxima eleição, né? Do método, via democrática. A gente tem que, a sociedade está assistindo o que é que cada senador está fazendo, os movimentos nas ruas. Eu acho que vamos ter que trazer uma nova leva de senadores aí que estão comprometidos com essas pautas, né? Que possam, de forma, eu concordo, o impeachment é a última etapa, né? É uma situação emergencial. Mas, enquanto isso, tem que ter mandato, tem que ter um processo de escolha diferente, idade mínima para se chegar no Supremo. E o Senado é que tem que fazer isso. Mas eu vejo um receio do Senado por causa do foro privilegiado, por causa dessa situação política. Para mim, hoje, funcionam como tribunais políticos, tanto o TSE como o STF. O TSE, o que aconteceu com Deltan Dallagnol é um escárnio. Suposição da suposição para tirar o mandato que o povo do Paraná deu com a votação recorde de um símbolo da Lava Jato que prendeu políticos poderosos. Ele não. Um grupo de servidores públicos que, com um trabalho muito dedicado, mostrou que a justiça poderia ser para todos e prendeu empresários e políticos muito poderosos, mas também muito corruptos. O que está acontecendo? Todo mundo saindo, né? Estão perseguindo, como a Operação Mãos Limpas na Itália aconteceu. Né? Eu sou você amanhã, é o que está acontecendo. Exatamente o mesmo caso aqui. O crime está reagindo e tira o mandato dele. Né? Você pega a eleição presidencial do ano de 2022, as sucessivas decisões só prejudicando um lado, protegendo um outro. Nem documentário se podia lançar no Brasil, porque se supunha que podia prejudicar um lado. Não podia relacionar o aborto com o Lula. E olha, a primeira coisa que ele fez quando assumiu foi retirar o Brasil do Consenso de Genebra, de 50 países pró-vida. Né? Não podia relacionar o Lula com os ditadores da Venezuela e da Nicarágua. O que é que ele está fazendo agora? Está muito na cara, está caindo a máscara. O bom é isso. É porque está caindo a máscara. E o povo brasileiro está vendo que foi enganado e está vendo que existiu, infelizmente, aí, privilégios para o candidato.